Hoje vamos abordar o tema Espírita, um projeto de ser, uma vontade de ser. Nossos natais é o tema do Momento Espírita. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec definiu o verdadeiro espírita como aquele que se empenha em sua transformação moral e se esforça para domar suas más inclinações. Por isso, é imprescindível que proceda o autoconhecimento para estabelecer o projeto de ser e se entregue a esse projeto. Gerson Luiz Tavares é nosso convidado para conversarmos sobre o assunto. Mas antes disso, vamos ver o Momento Espírita. Toda vez que o Natal retorna, cantando hosanas, aciono as lembranças dos natais da minha infância. Na tela do pensamento, repasso imagens daqueles dias vividos no seio da família. Pais, avós, irmãos. Dias tão diversos dos atuais. Dias em que a TV ainda não chegara ao nosso lar, e o que nos ligava ao mundo naquele distante rincão eram as ondas radiofônicas. Recordo que os dias que antecediam o Natal eram de agitação. Minha irmã era muito criativa, e juntas fazíamos a decoração da casa. Laços de fita colorida se mesclavam ao verde de pequenos ramos que retirávamos das árvores do quintal. Os presentes eram escassos, um para cada criança. Éramos 5. No entanto, de forma miraculosa, quando a família adentrava a sala para a troca tão esperada, havia pacotes e mais pacotes. Pacotes coloridos, de tamanhos e formas diversas. Leves, pesados, pequenos, grandes. Era o nosso milagre particular. Tomávamos, minha irmã e eu, de pequenos mimos esquecidos em gavetas e armários. Lavávamos, políamos e providenciávamos embrulhos. O momento da distribuição era de surpresas contínuas. A pessoa tomava do pacote e tentava adivinhar o que continha. Seria um presente de verdade ou uma brincadeira? Por vezes, colocávamos algo minúsculo em caixas de variados tamanhos. E lá ficava um de nós, entre a emoção e a ansiedade de todos, desembrulhando e desembrulhando. No final, havia sempre risos. Às vezes era apenas um seixo liso, colhido em passeio familiar e zelosamente guardado para a ocasião. Ou então, era uma concha sui generis, fruto de uma ida à praia. Um livro emprestado, lido e que retornava dessa forma às mãos do dono. Surpresas e mais surpresas. As crianças participávamos com risos, gritos, exclamações. A figura de Papai Noel jamais adentrou a nossa casa. Desde muito cedo aprendemos que nossos pais e avós faziam grandes sacrifícios para conseguir brindar a cada um de nós com um brinquedo. E nós lhes dávamos lembranças feitas por nós, entre o carinho e a inabilidade de nossas mãos. Depois era a ceia, servida em baixelas de porcelana, especialmente reservadas para dias importantes, como o Natal. Presente de casamento, informava nossa mãe, para atestar da importância de todos aqueles pratos. E bebíamos em copos de cristal, que nos requeriam todo cuidado. Todos brindávamos com guaraná, cujas bolhas, provocando cócegas, mais nos faziam rir. Dias felizes. Natais passados, em que não faltava o momento de oração ao divino aniversariante, o mais importante convidado. Porque, afinal, só se tinha festa porque ele estava aniversariando. Hoje, quando os anos se transformaram em décadas, agradeço a Deus pelos natais de tantas venturas familiares. Agradeço pelos amores que me deram alegrias, tantas e multiplicadas, para recordar. E lhes digo, desejando, ouçam no mundo espiritual onde se encontram. Feliz Natal, vovô, vovó, pai, mãe, irmãos queridos da minha alma saudosa.
acabamos de ver a mensagem Nossos Natais, que está no CD número 22, que é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Gerson Luiz Tavares, que é palestrante espírita da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, é nosso convidado de hoje. Gerson, é uma satisfação muito grande te receber neste programa. A doutrina espírita é uma doutrina relativamente nova, portanto, o espírita também. O que é ser verdadeiramente espírita? No Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec posiciona uma sentença muito interessante, quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo empenho que realiza para domar suas inclinações más. Veja que ele não diz reconhece-se o espírita, porque não é muito difícil. Desde que uma pessoa se torne adepta dos princípios, dos fundamentos espíritas, ou trabalha na divulgação, na vivência do espiritismo, ele é reconhecido o espírita. Mas veja que Allan Kardec diz o verdadeiro espírita, e já indica o que definiria o verdadeiro espírita: a transformação moral e esse esforço por dominar as más inclinações. Então seriam essas duas dinâmicas muito amplas, né, reduzidas em poucas palavras, mas são muito amplas e profundas: transformação moral e inclinações más que são dominadas, são controladas. Para que o indivíduo controle e domine as inclinações más, ele precisa conhecê-las. E não é superficialmente, é um conhecimento profundo e demorado. Isso requer autoconhecimento. E é através do autoconhecimento que ele empreenderá a grande conquista que todos nós na Terra estamos neste empreendimento, conscientes ou não, saibamos ou não, queiramos ou não, que é o da transformação moral. Veja que ele não diz que o espírito verdadeiro é o perfeito, é uma obra acabada. Não, é aquele que ainda se encontra numa peleja evolutiva, numa dinâmica de evolução, nessa luta por transformar-se. Que está consciente. Consciente desse processo, do processo que envolve a sua necessidade de evoluir e a sua realidade evolutiva. Como se encontra nessa dinâmica evolutiva? Então, sem sentimento de culpa, mas com responsabilidade, reconhece e assume as más inclinações, as deficiências, as imperfeições, mas também reconhece as qualidades e empreende esse esforço pela transformação moral. Então, todo este espírita que está dedicado a este empreendimento individual, solitário, né, mas proativo, ele seria, de acordo com a codificação, o verdadeiro espírita. Então, ser espírita deve ser entendido como um estado íntimo da pessoa que vivencia o bem na sua vida? Eu vejo que ser espírita é um estado de espírito. Porque o ser espírita não é aquele que está simplesmente assíduo e pontual na instituição espírita para as suas tarefas, que é uma qualidade natural, mas não se resume nisto. Ser espírita não é a sua posição na dinâmica do movimento espírita, não são os cargos que assume, não são as tarefas que desempenha, os compromissos que adquire na dinâmica espírita. Ser espírita é um estado de espírito. E quando ele assume e vibra, como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, vibra com os conceitos espíritas, ele naturalmente se inclina para o bem, inevitavelmente. Se inclina para o bem. E esse estado de espírito proativo, voltado à verdade e o bem, o define como o verdadeiro espírita. Gerson, nós estamos falando do espírita, né? Que a gente, logicamente, procura falar daquilo que a gente que a gente mais conhece. Mas isso pode ser utilizado para também os seguidores de outras religiões, por exemplo, o verdadeiro católico, o verdadeiro protestante, o verdadeiro... Os espíritos deixam bem claro no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec pontua bem, ele chama, sem nenhuma denominação religiosa, ele fala o homem de bem. Então, o homem de bem resume tudo isso, independente desta ou daquele colorido religioso,
da nomenclatura religiosa, o homem de bem. E ele descreve numa página muito bela, que se encontra tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, sobre as características do homem de bem. E desfralda a bandeira. Ele não diz, Allan Kardec, que fora do espiritismo não há salvação. Ele proclama, fora da caridade não há salvação. E para a prática da caridade não há um rótulo religioso. É a caridade que significa o amor em ação. Então diríamos que o homem de bem, isso é o que é mais significativo. Gerson, e nós sabemos que lá no Evangelho estão descritas as características do homem de bem. Você poderia nos falar sobre elas? Algo que se encontra bem atual em face das circunstâncias que a sociedade odierna tem experienciado, de muitas transformações, de muito impacto social, de muitas reivindicações e de reações ao status quo, numa perspectiva de mudanças sociais importantes, e que o Espiritismo interpreta muito bem esse período de transição planetária. O homem de bem, ele se posiciona, uma das características é o de vincular-se à verdade. O que é verdadeiro? O que se encontra verdadeiro em oposição ao que é mentiroso, ao que é inverossímil, ao que não é possível. E num contexto social ainda materialista e hipócrita, o verdadeiro é aquele que não é hipócrita. Ao mesmo tempo, numa sociedade marcada por tantas injustiças sociais, o codificador deixa muito bem claro que uma das características do homem de bem é aquele que sempre está em favor do mais fraco. Do mais fraco, quer seja intelectual, social, ou mesmo fisicamente, conforme as circunstâncias, nós sempre estaremos em favor, em defesa do mais fraco. E diante de uma sociedade com tanta injustiça social, então, estar ao lado, em defesa do mais fraco, significa gestos de solidariedade, de fraternidade, de caridade. Então, eu destacaria esses dois aspectos fundamentais. Estar vinculados à verdade, ter o gosto, a disposição, a motivação por buscar a verdade e vivenciá-la e se encontrar implicado, comprometido com a fraternidade, que significa considerar todas as pessoas nossos irmãos. Da solidariedade, que encontra na fraternidade o apoio de considerar todo mundo irmão, para então colaborar, ajudar, compartilhar solidariedade. E rumando para a caridade, que é esse sentimento de amor dinâmico, produtivo, proativo. E qual é, Gerson, a causa de ainda ser tão difícil para o homem atingir esta condição de homem de bem? Por causa do egoísmo. Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, apresentam para Kardec que nos itens 913 e 917, o codificador suscita a problemática do egoísmo. Os Espíritos sinalizam para o egoísmo como o grande, ou melhor, o pior vício da personalidade humana. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos destacam o egoísmo como o câncer da sociedade. Então, é o egoísmo, o grande mal que ainda assola e que produz tantos males para a sociedade odierna. Enquanto o indivíduo não estiver implicado de desfazer o egoísmo, mantendo-o ainda recrudescido, fortalecido, os males existirão na Terra. Por isso os Espíritos dizem a Allan Kardec no Livro dos Espíritos que o egoísmo deve ser combatido na sua raiz. E quando nós trabalhamos de frente à problemática do egoísmo, nós estaremos, dizem os Espíritos, também trabalhando necessariamente a problemática do materialismo, porque o materialismo retroalimenta o egoísmo. Então, egoísmo e materialismo são essas duas chagas da sociedade que produzem tanto mal. É preciso enfrentá-los com coragem e desfazê-los pouco e pouco. Só assim encontraremos uma transformação social efetiva. E o fato de se ter a ciência dos princípios espíritas, como, por exemplo, a imortalidade da alma, a reencarnação, isso traz algum diferencial nessa questão, gente? Totalmente. Porque na medida em que você abre as perspectivas de entendimento, de compreensão da vida e da individualidade,
como sendo um ser imortal, que pré-existe a esta reencarnação, que sobreviverá à morte deste organismo. Dentro dessa visão de significado e sentido profundo e transcendente da vida, nós vamos verificar que não há nada que justifique o egoísmo, nada que sustente o materialismo, nada que reforce o ego na vaidade, no orgulho, na presunção, na arrogância, na prepotência. Então, todos esses desvalores, essas imperfeições são sustentadas pelo egoísmo e materialismo. Quando nós temos essa visão espírita, desmonta-se a estrutura de todo esse edifício, de toda a base deste comportamento e desses paradigmas, porque outros paradigmas nos sustentam. Então nós não temos mais razão para orgulho, vaidade, não temos mais nada que sustente o egoísmo, o materialismo, de modo que, adotando comportamentos compatíveis com essa visão de evolução intelecto-moral, como o Espiritismo nos propõe, nós nos libertamos das cangas dessas paixões, desfazendo-as pouco e pouco, com a assunção de novos comportamentos, novos hábitos, novos sentimentos, progredindo, transformando. É o vir a ser que nos está reservado. Na frase que você se referiu, de Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o empenho, né, em domar as suas más inclinações. Qual é o sentido do termo domar as suas inclinações? Reconhecendo as nossas deficiências e sabendo-as conscientemente, porque eu só posso domar, autocontrolar-me, autodominar-me, na medida em que eu conheço aquilo que precisa ser dominado e controlado. Então eu tenho que trazer para a consciência aquilo sobre o qual eu ignoro e não quero ignorar, e mesmo que eu saiba, eu justifico. Então nós precisamos, pelo autoconhecimento, fazer esse autoencontro, esta autodescoberta. Para o autoconhecimento não precisa dessas fases. Autoencontro, autodescoberta. Quando eu descubro essas imperfeições, as deficiências, que Allan Kardec chama de más inclinações, quando eu descubro, eu me dou conta, olha, veja o quanto que eu tenho que transformar em mim. Sem culpa, mas com responsabilidade. Porque a culpa é uma sentença de que não adianta prosseguir. Agora, a responsabilidade não. A responsabilidade não é uma sentença, é um reconhecimento. O indivíduo assume a responsabilidade, com a própria transformação. Então, essas más inclinações são as nossas imperfeições. É tudo aquilo do qual ainda não me livrei de negativo, é tudo aquilo que eu ainda não conquistei na minha dinâmica de progresso. Então, as minhas más inclinações, existem as más inclinações que já fazem parte dos meus vícios de comportamento, diríamos assim, e aquelas inclinações que ainda não se manifestaram por falta de oportunidade. E porque se caracteriza pela ausência de progresso. Costumo dizer que quando se condena muito e classifica adjetivos corruptos, por exemplo, que tem sido muito atual, eu fico perguntando, e nós, na posição em que eles se encontram, como nos comportaríamos? Já pensamos a respeito? Então, falta-nos muitas vezes oportunidades para demonstrar uma deficiência. Então, as minhas inclinações más não são somente aquelas que se manifestam de fácil percepção, com uma análise, mas também aquelas pelas quais eu sequer fui testado. Então, quando eu percebo pelo autoencontro, autodescoberta, o autoconhecimento, o que ainda me falta adquirir no meu conjunto de evolução, aquilo que ainda me define imperfeito, quando eu tenho essa percepção consciente, eu estou fazendo uma análise das inclinações negativas e verifico que há muito ainda a realizar, muito a crescer. Isso é motivo para ânimo, para entusiasmo, porque é possível. A evolução é um recurso, é uma lei natural, possível, factível ao nosso alcance, desde que queiramos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a orientação do Espírito de Verdade para uma conduta adequada ao espírita,
como sendo 2 mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Você poderia nos falar sobre esta orientação, Gerson? Ele coloca: amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O instruí-vos faz parte exatamente desta necessidade nossa de evolução intelectual. Porque com o Espiritismo nós aprendemos que o Espírito ele precisa desenvolver 2 asas. A asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do sentimento, do amor. Então, o instruí-vos vem desenvolver esta asa, uma delas, dessa nossa ascensão intelecto-moral, que é do aspecto do conhecimento. Então, essa instrução é para nos desenvolver a vontade, o entusiasmo, a disposição feliz, animada por aprender, por adquirir os saberes, se apropriar dos valores do conhecimento. E quando sabemos que há muito que aprender a respeito das leis divinas que regem a matéria, que as ciências estão estudando, mas também das leis morais que regem o destino do espírito, que é um outro conteúdo de saber profundo e necessário para nossas vidas, o Espírito propõe. Este é um mandamento importante: instruí-vos, porque aquele que evolui, o homem e a mulher que progride, que deseja evoluir espiritualmente, ele sabe que precisa desenvolver os valores da inteligência, da sabedoria. E o amor é o que completa o processo de evolução. O amor é o sentimento, esse sentimento profundo, transcendente, que nos aproxima de Deus. João Evangelista disse, para responder a Jesus sobre o que é Deus, e João disse: Deus é amor. Sintetizando com sabedoria, Deus. Quando nós amamos, nós podemos dizer que se Deus é amor, quando amamos, Deus está em nós. Nós estamos em Deus. Nós estamos implicados de Deus, ao mesmo tempo que Ele está em nós. Então, o amor, o amai-vos, o primeiro mandamento, segue a diretriz de Jesus, quando Ele disse: amai-vos como eu vos amei. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor é a lei natural. É exatamente o sentimento para o qual devemos todos tender em plenitude. Nós já amamos, mas nosso amor ainda está no ABC. Amamos, mas amamos de forma classificatória. Definimos quem vamos amar, definimos até aquele que amaremos mais ou menos, e até aqueles a quem não amaremos. E há quem se dê o direito de até reservar alguns para odiar. Então veja o quanto que precisamos crescer. Há muitas pessoas que desenvolvem sentimento por coisas, né? Há pessoas que amam o poder. Há pessoas que amam as coisas que imaginam ter quando não a têm. Porque tudo que temos na matéria é uma grande ilusão. A ilusão que a morte desfaz. Então nós precisamos aprender sobre o amor, aprofundar esse tema. Quando os Espíritos dizem amai-vos, é necessário que nós também tenhamos a instrução. Veja o segundo mandamento: instruí-vos. A instrução sobre amor. O que é o amor? O que é amar? Aprofundar o tema, para que então essa instrução e o amor deem-se as mãos, porquanto precisamos entender o que é amor, compreender o que é amor, o que é amar. Para então, com essa compreensão, temos essa disposição de efetivamente desenvolver esse valor moral que há de nos felicitar. Porque somente o amor soluciona todas as coisas, todos os problemas que hoje afligem a humanidade. Somente o amor há de nos levar para as condições plenas de paz real, de felicidade profunda. Muito obrigada, Gerson. Eu que agradeço. Muito obrigada pelas suas colocações. Muito obrigada a você que esteve conosco até esse momento. Esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.